7 de setembro de 2025. Além da comemoração pela independência do Brasil, a Igreja confirma a santidade de Carlo Acutis. Nosso programa preparou um especial sobre esse novo santo da Igreja. O que levou Carlo a ser canonizado? Um jovem moderno, comum, internauta e apaixonado pela Eucaristia, que chega aos altares. Vamos conhecer os devotos, a primeira igreja dedicada a ele, um santuário especial que Carlo visitou e ainda uma entrevista com sua mãe. Nosso programa está só começando. Neste dia 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado no Vaticano pelo Papa Leão XIV. O jovem europeu, nascido em 1991 na Inglaterra, faleceu na Itália no ano de 2006, aos 15 anos de idade. Nossa equipe inicia o programa em Santarém, Portugal, um dos locais reconhecido por milagres eucarísticos no mundo. Lá, o jovem peregrino Carlo Acutis visitou o Santuário do Santíssimo Milagre, que preserva a hóstia que em 1247 jorrou sangue. Vamos conhecer essa história de perto. De família rica, ele tinha um amor especial pelos pobres e moradores de rua. É conhecido também como o apóstolo da internet, por dedicar os conhecimentos em tecnologia e comunicação para evangelizar na rede. Carlo morreu em 2006, aos 15 anos, de uma leucemia fulminante. A ele foi reconhecido o milagre de um menino brasileiro, ocorrido em 2013. A criança sofria de distúrbios do trato digestivo e foi curada logo após o pedido da família pela intercessão de Carlo. Na exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa Francisco indicou aos jovens a seguirem pelo caminho da santidade, a exemplo de Carlo. Santarém está na lista dos milagres eucarísticos do mundo. O Santuário do Santíssimo Milagre conserva a hóstia da qual jorrou sangue em 1247. Ao longo deste programa, vamos conhecer mais sobre essa história e também porque um jovem peregrino muito especial visitou este lugar, o beato Carlo Acutis, que era um profundo adorador da Santa Eucaristia. Vamos lá? Chamam-se de eucarísticos os milagres relacionados diretamente à hóstia e ao vinho consagrados, isto é, ao corpo e sangue de Cristo. Usualmente se manifestam quando o vinho toma a forma do sangue de Jesus e a partícula consagrada aparece sob a forma de tecido do corpo humano. Há registros desses milagres em diversos países, como na Itália, Polônia, Argentina e Egito. Portugal está também na rota desses fenômenos, na cidade de Santarém. Então agora com a querida Dona Odete, que é responsável aqui da igreja, que sempre com tanto carinho, com tanto gosto, conta a história desse milagre, porque tem alguns detalhes aí bem interessantes. Como tudo começou para que o Senhor se manifestasse assim milagrosamente. Portanto, este milagre aconteceu em 1247, ao qual havia um casal que vivia aqui em frente à igreja de Santo Estevão, em que o marido maltratava a esposa, viveu muitos anos de sofrimento, até que um dia a senhora pensou em ir pedir ajuda a alguém. Precisamente a quem ela foi pedir ajuda foi uma bruxa judia. A senhora contou a vida dela e a mulher disse-lhe que lhe ajudaria a resolver o problema, mas que teria que se vir confessar, comungar e levar-lhe a sagrada partícula. A senhora tudo isso fez, confessou-se, comungou, ao comungar com muito cuidado, retirou a partícula da boca
enrolou-a no véuzinho e guardou-a no peito sem que ninguém visse. E é o que a gente vê nesse primeiro Agora, quadro. aqui no primeiro da quadro, igreja. lá está a senhora a comungar, com muito cuidado retirou a partícula da boca, enrolou-a no véuzinho e guardou-a no peito. Só que eu saí da igreja, as pessoas que passavam perguntavam-lhe que ferimento é que ela levava no peito para ir a deitar tanto sangue. Então, imediatamente começou a cair sangue? Assim que ela comungou e que ia para a saída da igreja, ela não deu por isso. Olha. As pessoas é que lhe chamaram a atenção que ferimento é que ela tinha no peito para ir a escorrer tanto sangue. A senhora, quando verificou que efetivamente o sangue não era do corpo dela, mas sim da Sagrada Hóstia, que ali se formou o corpo e sangue de Cristo. Aqui temos o segundo quadro, que é a senhora a sair da igreja e o povo a perguntar-lhe que ferimento é que ela tem no peito. Muito assustada, já não foi para a bruxa, correu para casa e foi guardar a sagrada partícula dentro de uma arca. À noite, quando o marido chega à casa, às altas horas, como era sempre habitual, encontra a casa cheios de raios de luz que saíam dentro da arca, que iluminavam toda a casa. A senhora aí teve que contar ao marido o pecado que tinha cometido. Nessa noite ele se converteu, ficaram os dois toda a noite em oração. No outro dia de manhã, vieram aqui à igreja de Santo Estevão participar ao sacerdote o milagre que estava a acontecer. Aqui no lado esquerdo, lá está o casal e os anjos a anunciar o milagre que está a acontecer. Nossa, que bonito, né? Bonito, muito bonito. No outro dia de manhã, vieram aqui à igreja de Santo Estevão participar ao sacerdote o milagre que estava a acontecer. Nesse mesmo dia, se reuniram todos os sacerdotes e o povo em procissão, foram à casa do casal buscar a Sagrada Hóstia, aqui para a igreja de Santo Estevão, hoje o Santuário do Santíssimo Milagre. Aqui temos o quarto quadro, que é o quadro em que os sacerdotes estão a ir buscar a Sagrada Hóstia e o povo aqui para a igreja de Santo Estevão. Aqui se encontra desde 1247 até hoje e continua-se a manifestar. Continua-se a manifestar o sangue, mostra-se um dia mais escuro, mais claro, mais grosso. Então até hoje, Pronto, nos dias de hoje tem sim, essas cada dia mudanças que nós vamos vê-lo tem uma cor diferente. Ele diz, eu estou aqui, presente para vós. Muito bonito, lindo. E então, aqui está todo esse tempo. O santuário é visitado por toda a parte do mundo, é como seja Fátima, e aqui vivemos esta Sagrada Eucaristia. Eu estou aqui há 25 anos e aqui continuo sempre esta visibilidade que o Senhor nos dá a todo momento. É viver para Ele, abrir o coração para Ele, porque Ele está presente. Depois do acontecimento, a sagrada partícula foi então levada em procissão para a igreja de Santo Estevão, onde ficou conservada dentro de uma espécie de custódia de cera. Anos mais tarde, em 1340, ao abrir-se o sacrário para a adoração dos fiéis, a cera estava em pedaços e a hóstia santa encerrada dentro de uma âmbula de cristal miraculosamente aparecida. A pequena âmbula foi colocada numa custódia de prata dourada, onde ainda hoje se encontra. O relicário com sangue vivo foi analisado em 1996 por 3 cientistas ateístas, a pedido do então Papa João Paulo II. Os pesquisadores atestaram que o sangue tem o mesmo ADN do Santo Sudário e do milagre de Lanciano na Itália. O sangue muda de cor e volume tanto no inverno como no verão. Conforme os desígnios de sua vontade, o Senhor, de tempos em tempos, se manifesta de modo extraordinário para despertar a consciência dos homens em meio a um mundo secularizado. Na exortação apostólica Sacramento Caritatis, Bento XVI explica que um dos efeitos mais graves da secularização é ter relegado a fé cristã para a margem da existência e, consequentemente, a espiritualidade eucarística. E assim ainda escreve: hoje torna-se necessário redescobrir que Jesus Cristo não é uma simples convicção privada ou uma doutrina abstrata, mas uma pessoa real,
cuja inserção na história é capaz de renovar a vida de todos. Por isso, a Eucaristia, enquanto fonte e ápice da vida e missão da Igreja, deve traduzir-se em espiritualidade, em vida segundo o Espírito. Jesus disse a Tomé: "Felizes os que creram sem ter visto. Contudo, em sua misericórdia, o Senhor permite aos fiéis contemplar os seus milagres." Então, agora com o capelão aqui do Santuário do Santíssimo Milagre, Padre Francisco Ruivo, vamos meditar também sobre a Eucaristia na nossa vida. Padre, Jesus mesmo disse que felizes os olhos que não veem, mas acreditam. Mas de tempos em tempos na história da humanidade, o Senhor permite alguns acontecimentos como esse do milagre para renovar a nossa fé? De facto, a fé não é apenas um sinal sensível, mas ela é uma atitude de coração, um coração aberto a Deus. E por isso nós podemos dizer que todos os dias há um milagre na Igreja, que é o milagre da Eucaristia. Aquele pão e aquele vinho transformados pela ação do Espírito Santo no corpo e no sangue do Senhor. Porém, em determinados momentos da história da Igreja, diremos que que a Eucaristia toma até um relevo especial, precisamente para que percebamos que, de facto, Jesus está ali presente, a sua presença real, que é o caso que nós verificamos precisamente a partir do milagre deste santuário, que não se trata apenas do milagre daquela partícula, daquela hóstia que começou a deitar sangue, mas eu diria que o milagre já tinha acontecido precisamente aqui sobre o altar. Portanto, diremos que o primeiro grande milagre passa por aí. O segundo é uma consequência, de facto, deste usurpar, efetivamente, estes sinais de Deus. Não temos que usurpar os sinais de Deus são para a vivência da nossa fé. A Igreja Paroquial de Santo Estevão é atualmente o Santuário do Santíssimo Milagre, que recebe milhares de peregrinos todos os anos. No passado, destino também da Corte Régia. A Rainha Santa Isabel foi uma dos adoradores do Santo Milagre. A fim de clamar a intervenção divina para cessarem as discórdias entre seu marido Dom Diniz e o filho Dom Afonso, mandou fazer uma procissão de preces. Já no século XXI, no ano de 2002, além de visitar Fátima, um jovem peregrino, hoje conhecido em todo o mundo, visitou o santuário em Santarém. O beato Carlo Acutis, um grande adorador da Eucaristia. No próximo bloco, continuamos em Portugal e vamos acompanhar uma entrevista com a mãe de Carlo Acutis. Eu volto em 2 minutos. Estamos de volta nesse dia especial de celebração pela canonização de São Carlo Acutis, padroeiro da internet. E ao seu lado, Pier Giorgio Frassati, que também foi oficialmente declarado santo pela Igreja. Vamos continuar em Portugal, mostrando o Santuário do Santíssimo Milagre Eucarístico em Santarém, local sagrado que São Carlo Acutis visitou. E neste bloco do programa vamos acompanhar uma entrevista com Dona Antônia Salzano, a mãe desse novo santo da Igreja. Muito significativo é recordar que um beato tão jovem visitou este lugar. Nesta segunda parte do programa, acompanharemos uma entrevista com a mãe de Carlo Acutis e veremos mais como a vida deste jovem foi marcada pelo desejo profundo de santidade e de que as pessoas adorassem o Santíssimo Sacramento. Visitar o túmulo de Carlo Acutis é deparar-se com a forma de busca de santidade do século XXI, a geração dos santos de calça jeans. O visual esportivo demonstra o dinamismo de um jovem que morreu com apenas 15 anos. Seu dia a dia era como de qualquer rapaz de sua idade, atividades na igreja e assistência aos pobres. Tocava saxofone, jogava bola, se divertia com videogames, gostava de gravar vídeos e muito envolvido com as novas tecnologias.
Fazia programas de computador e realizava trabalhos de apostolado com a internet. Foi ele a dar os primeiros passos na construção de um mapa dos milagres eucarísticos do mundo. Além disso, idealizou uma exposição internacional, com uma extensa seleção de fotografias e descrições históricas de aproximadamente 136 milagres. A mostra conta com 166 painéis e já foi recebida nos 5 continentes. A Eucaristia também nos envia em missão. Então, uma vida eucarística também passa por isso, de estarmos imersos no milagre da Eucaristia todos os dias, mas também nos faz ir em missão. Sem dúvida que o grande milagre da Eucaristia é o milagre, de facto, também do envio. A Eucaristia, o ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não é para mandar as pessoas embora, mas que partam com consciência que irão viver e testemunhar toda aquela realidade íntima e profunda que celebraram no sinal da Eucaristia. E, portanto, todos nós devemos ser sinais eucarísticos no mundo e no nosso dia-a-dia, no nosso agir cristão. Isso não tínhamos a menor dúvida. A Eucaristia não é para ficar encerrado, mas ide e anunciai. E tenho certeza que esse santuário agora será marcado por uma pessoa, um jovem, que foi esse sinal eucarístico que realmente levou a missão adiante, levou assim a propagação da Eucaristia. Então, que se trata do beato Carlo Acutis. Aqui tem esse banner, essa fotografia dele, essa frase bem conhecida: a Eucaristia, minha autoestrada para o céu. Então, o que o senhor poderia falar de tão significativo, assim, esse beato ter vindo aqui, ter visitado? Ele também, naquela época, fez um site daquela época marcando os lugares onde aconteceram milagres no mundo, e também consta lá um milagre aqui em Santarém. Então, como é assim, a relevância? Agora a gente vê um jovem que veio aqui, que é agora patrono também da Jornada Mundial da Juventude. Eu diria que é uma graça, e é uma graça grande que é concedida a este santuário, mas mais do que este espaço físico, é concedida a todo o peregrino que aqui se dirige. E se dirige precisamente para nos manifestar que a Eucaristia continua a ser esta grande força da presença de Deus, esta presença real de Deus na vida de cada um de nós. E partindo do exemplo deste jovem, do Carlo Acutis, é sem dúvida alguém que nos desafia permanentemente a vivermos a Eucaristia como este grande encontro de intimidade com o Senhor. E, portanto, todo o trabalho que ele faz, como há pouco a Graziela se orientava, do site com o santuário, com os milagres eucarísticos do mundo, eu tenho a certeza, uma das formas como ele viveu e como prestou serviço à Igreja foi a construção desse site, porque nos ajuda, nos alerta para a importância que a Eucaristia foi tendo ao longo dos séculos na vida da Igreja e na vida dos cristãos. E, portanto, porque nós encontramos ali os milagres provenientes ao longo da história, não só de hoje, mas do ontem e do anteontem e dos tempos para trás. E, portanto, o Senhor vai-nos agraciando, Deus vai-nos agraciando em determinados momentos com estes sinais, com estas manifestações do divino sobre o humano, precisamente para sinal de que Deus continua hoje no meio do seu povo. E a partir de quê? A partir, de facto, dos sinais eucarísticos. Por outro lado, ele mostra-nos também como a Eucaristia nos dá um sentido da vida completamente novo. A vida como uma verdadeira e pura missão, sem ter que fazer obras megalómanas, obras gigantes, mas a fidelidade do dia-a-dia, que é, no fundo, a vivência da Eucaristia no seu cotidiano, a forma como ele ensinava, dava catequese, a forma como se relacionava na escola, a forma como ele viveu o desporto, a forma como ele de facto viveu também na ligação com a internet, que hoje é uma questão tão atual, tão pertinente e tão desafiante. Ele mostra-nos, sem dúvida,
o que é viver o sentido da Eucaristia na própria vida concreta, nas coisas concretas da vida. E uma última reflexão que eu faço, ele viveu esse essencial da vida em Deus e que a essência não passa, mas que com uma nova linguagem, não é mesmo? Através da internet, através também tudo que ele vivia como jovem, então a gente pode ver que a essência da nossa fé continua a mesma, mas que vai se atualizando. A comunicação sobre isso, as novas linguagens que o Senhor permite, para que possamos renovar a nossa fé adaptada a cada época. Exatamente, e por isso mesmo a Eucaristia é sempre uma resposta atual à circunstância concreta em que nós vivemos. A linguagem eucarística, a forma de vivermos a nossa fé, sem perder aquilo que é a essência, que é acreditar em Jesus morto e ressuscitado e presente na Eucaristia, é vivido hoje como outra linguagem, como outra, no fundo, como desafio ao nosso cotidiano. Portanto, o que alteramos as linguagens, diremos as roupagens, mas a essência é a mesma, a natureza é a mesma. Isso é, e tem que ser assim, tal como eu sou fazer, como todos os santos sabem fazer, e tantos homens e mulheres que nós conhecemos, que não tendo ainda, não sendo reconhecidos nos altares como santos, mas que o vivem no seu cotidiano, da forma mais discreta da sua vida. Estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. Escreveu ele quando tinha apenas 7 anos, idade em que lhe foi permitido fazer a primeira comunhão. Desde então, nunca mais faltou seu compromisso diário com a Santa Missa. Como relata sua mãe, Antônia Salzano, Carlo possuía um segredo, porém nada escondido. Carlo sicuramente ha capito. Carlo com certeza compreendeu que o segredo para uma vida santa é ter Cristo no centro. Como diz a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse segredo maravilhoso com Jesus a viver conosco todos os dias. Como ele disse no Evangelho, que estaria conosco até o fim do mundo. Além da fé, de sua presença espiritual, naquele que prega, ou no enfermo, ou num pobre. Já a sua presença física é uma realidade no Santíssimo Sacramento, presente de fato em seu corpo, sangue, alma e divindade. Carlo ensina que hoje é possível, como há 2000 anos, ter uma relação pessoal com Deus. E Carlo viveu como um apóstolo da presença real de Cristo, e assim foi transfigurando a sua vida, tendo um testemunho autêntico. Eu creio que Carlo ensina como a viver os sacramentos, que são sinais da presença de Deus. Através dos sacramentos, miramos a nossa meta, ou seja, a eternidade. E vendo o Senhor, a nossa humanidade, feita de carne e espírito, se deu em alimento para ajudar o nosso corpo. Este, sendo mortal, ferido pelo pecado original, pode ser também transfigurado nesta terra. E Jesus nos ajuda, nos faz crescer nas virtudes. Certamente, Carlo confiava nesse alimento, a ponto de afirmar: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E Carlo non per niente la chiamava l'Eucaristia la mia autostrada per il cielo. A mãe reconhece o desejo do filho de manter a sua essência. Como ele disse, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Ela enfatiza também qual o sentido de dar um filho beato à igreja. Per noi è motivo di gioia. Para nós é motivo de alegria no momento em que outros jovens seguem o exemplo de Carlo e vivem a felicidade que há nisso. Isto é o que significa verdadeiramente para nós ver Carlo santo. Não é que tenhamos algo especial ou um privilégio, mas o Senhor quis servir-se de Carlo como um espelho para outros jovens, a fim de reconhecerem a santidade em potencial que possuem, a ser alcançada através de uma vida de oração, dos sacramentos e da união pessoal que Jesus concede a todos. Dio dà a tutti la possibilità di avere con Lui attraverso i sacramenti. Em 2006, no dia 2 de outubro, Carla adoeceu e pensou-se inicialmente que seria uma simples gripe. O estado foi se agravando, até ser diagnosticado com uma leucemia fulminante. No hospital, pede para receber a unção dos enfermos e a comunhão. Teve uma hemorragia cerebral e no dia 12 de outubro, o coração de Carlo deixou de bater. Um jovem que não desperdiçou tempo e descobriu o que fazia o seu coração pulsar. Estou feliz por morrer,
porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas de que Deus não gosta. Canção Nova, Casa de Maria, da Juventude e de Carlo Acutis. Nesse momento histórico da igreja nós temos, né, o Carlo como um jovem que está chamando muito e nos mostrando que é possível fazer o caminho para o céu, né, de ser santo. E nada como estar aqui na Canção Nova, que trabalha, né, e que evangeliza por esses meios, sobretudo utilizando a internet, que foi a ferramenta do Carlo. Pela primeira vez, o Santuário do Pai das Misericórdias acolheu as relíquias do padroeiro da internet. Sinais de primeiro grau que atraem, seja pela beleza ou para o grande amor do futuro santo a Jesus Cristo. O Padre Jonas, quando começa a Canção Nova lá atrás, ele tem essa motivação através do bispo, né? Que diz para ele: Padre Jonas, comece com os jovens. E hoje a gente olhar na vida de Carlo, um jovem, 15 anos, que já tinha tantos propósitos, né, de vida, mas o seu propósito principal era conhecer Jesus, estar com Jesus. Então eu acho que isso traz para nós aí uma provocação, né, de que nós temos uma missão grande, né, e que Carlo é uma inspiração para nós. Iba à missa cada dia, fazia adoração eucarística cada dia, rezava o rosário cada dia, a leitura da Sagrada Escritura, sempre poneva Deus a primeiro lugar, sempre, todos aquilo que fazia, lo fazia em Deus, por Deus e com Deus. Carlo Acutis faleceu em 12 de outubro de 2006, na Itália, após uma grave leucemia. Seu testemunho alcançou o Brasil, que conta hoje com um movimento de devotos desta jovem inspiração à vida de santidade. E este movimento reúne pessoas de todas as idades. Ele ainda não era beato quando eu tive câncer de mama. Fiquei conhecendo a história do então ele era servo de Deus. Desde então, o beato não saiu mais da minha vida. Estou curada, eu considero graças à intervenção dele. E eu mesma, acho que eu tenho saúde, estou aqui viva com saúde graças ao beato. E a mãe dele até comentava, né, que com a canonização do Carlo viria ali uma geração de santos, né? E eu tenho visto esse movimento de fato acontecer. Muitos jovens, através da vida do Carlo, buscando a santidade, entendendo que a santidade é possível. Ao beato que inspira, gratidão pelo testemunho de vida, principalmente pelo presente da permanência. Eu quero chamar o Padre João para entregar nas mãos dele essa pétala do túmulo do Carlo, que vai ficar aqui no santuário com essa outra pequena relíquia. Essa aqui, de 2017, fica aqui no santuário, aqui na Canção Nova. Uns fiozinhos do cabelo do Carlo eu quero entregar para que ela seja um sinal no trabalho aqui. De Portugal, voltamos ao Brasil para mostrar a primeira igreja do mundo dedicada a São Carlo Acutis, ainda beato, e seus devotos. Eu volto em 2 minutos. Estamos de volta. Nosso programa de hoje traz um pouco da vida e devoção ao novo santo da igreja, Carlo Acutis. Vamos mostrar agora devotos brasileiros de São Carlo Acutis, na capital paulista. O testemunho deste jovem que, inspirado no santo, tem a sua vida transformada.
e também em São Paulo, a primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis. Renata é devota de Carlo Acutis e aspirante do Instituto Missionário Servas de Jesus Salvador, as Irmãs Salvistas. O que me motivou foi esse desejo, essa doação de me entregar no mais profundo a Deus. Eu via que Ele me pedia algo a mais, mas eu ainda não sabia como. O Carlo teve sim uma importância na minha tomada de decisão, na minha vocação, né? E é uma alegria ter um santo, né? No nosso século, um santo assim que se doou, né? Em tudo ele se doou e viveu uma vida comum, mas que em primeiro lugar ele amou a Deus. Mateus é membro da Pastoral da Comunicação e profissional de audiovisual. Foi o santo da internet que o inspirou a trabalhar nessa área. Eu e Carlo temos uma relação bem próxima, bem íntima, até a nossa data de nascimento. Nós fazemos aniversário no mesmo dia, 3 de maio. Hoje eu costumo dizer que Carlo não é um santo de devoção que eu tenho, e sim um melhor amigo que eu tenho para minha vida. Carlo é todos os momentos ali de dificuldade que eu tenho, que eu preciso, sempre recorro a ele. A palavra vocação significa a disposição natural em direção a uma missão ou profissão que deve ser exercida com empenho e alegria. É justamente na juventude que muitos escolhem qual será o rumo da sua vida. Mas afinal, como tomar essa decisão? A gente confunde isso porque a gente tem uma idealização que, seguindo as nossas vocações, nós vamos ter sucesso financeiro essencialmente. Mas a vocação tem muito a ver com o propósito daquilo que a gente está fazendo ao longo do tempo, do porquê fazemos aquilo que fazemos. Irmã Maria de Fátima, que acompanha a Renata, dá dicas àqueles que pensam em seguir a vida religiosa. Primeiro caminho é procurar uma congregação para fazer um encontro vocacional, né? Conhecer mais de uma congregação, porque cada congregação, instituto, tem um carisma, né? Uma forma própria de viver, né? Então, conhecer também esse instituto, essas congregações, ajuda muito no discernimento vocacional. O jovem canonizado hoje, desde cedo, trilhou o seu caminho. Carlo Acutis nasceu em 1991, na cidade de Londres, no Reino Unido, mas viveu em Milão, na Itália. Sua personalidade ficou marcada pela inteligência, conhecimento em internet, prática da caridade e busca por Jesus Cristo. O Carlo tinha essa sensibilidade do sorriso, do jeito de ser cômico, né, das palhaçadas que fazia. São pequenas sensibilidades que às vezes passam despercebidas na nossa vida, né? Aí vem um jovem carregado do extraordinário de Deus para nos dizer que para ser plenamente santo, eu tenho que ser plenamente humano. Não dá para ser santo sem antes entender essa vocação humana que Deus me deu. A família de Carlo foi transformada por seu testemunho e sempre o apoiou. Aline e Roberto, pais da jovem Renata, seguem esse exemplo. A nossa família sempre foi de caminhada, né, na igreja, e a decisão dela só aumentou mais a nossa fé. No mundo que nós estamos vivendo, um jovem tomar a decisão pela vida religiosa é uma bênção, é uma graça de Deus. O conselho que nós damos aos pais e mães de filhos que têm essa decisão é que incentive. Os jovens que já encontraram sua vocação dão dicas para quem ainda está nessa busca. Muitas vezes as turbulências vêm, como qualquer lugar, qualquer trabalho, mas é nunca desistir daquilo que ele tem um sonho. Se ele tem um sonho, um propósito, sempre engaje dentro disso, porque vale a pena. Por mais que os caminhos sejam difíceis, por mais que a nossa vida seja difícil e que exija muito de nós, Deus não nos colocaria e não nos daria uma cruz que nós não seríamos capazes de carregar, né? Então, Deus tem um propósito para cada um. E por mais que seja difícil, a nossa história de louvor é o que nos traz a salvação, né? Carlo Acutis também é exemplo de alguém que enfrentou as dores da vida de forma corajosa e transformadora, sem perder a esperança. Ele mostrou que é possível superar esses desafios com a ajuda da fé. Traumas, medos e solidão são alguns dos problemas enfrentados pelos jovens. Muitos acabam buscando alívio em escolhas perigosas. Luiz Gustavo começou a usar drogas na adolescência. Aos 18 anos, conheceu a cocaína e se entregou aos vícios.
eu olhei para o meu lado, eu olhei para o outro e vi que eu já não tinha mais nada, eu não tinha vida, eu não tinha uma comida para colocar em casa, minha vida estava horrível. E eu orei para Deus, pedi para Deus que me desse um rumo. Com o apoio da mãe, buscou tratamentos. A primeira tentativa não foi bem sucedida, mas ao conhecer a Fazenda da Esperança, sua vida começou a ser transformada. Eu nunca vivi assim a espiritualidade que eu tive na minha vida. Eu venho conhecendo a mim mesmo, eu nunca conheci nesses 25 anos. A Fazenda da Esperança conta com cerca de 170 unidades em 28 países. Entre os milhares de acolhidos, muitos são jovens que querem mudar de vida e se libertar dos vícios das drogas e do álcool, tendo a fé como grande aliada. Além da convivência e espiritualidade como parte do tratamento, há atividades práticas na fazenda e acompanhamento psicológico. Alguns deles sentem essa necessidade, de falar com o psicólogo, então a gente deixa o espaço em aberto, para aqueles que chegaram, para que possam vir até nós, para que possam ter um diálogo. Então aquele ambiente religioso, para muitos, vai ser fortalecedor, pela convivência, pelo momento de partilha, que é algo que ali na Fazenda Esperança eles fazem muito, sentar todos eles e partilhar as suas histórias, para se sentirem mais acolhidos, para perceberem que não estão sozinhos nessa situação. Muitas vezes é muito veiculado, e indicado como comunidade para recuperação de drogas, de toxicodependência ou algum tipo de vício. Mas, na verdade, a proposta que nós oferecemos é aquela de se reencontrar consigo mesmo. Nesse encontro consigo mesmo, a pessoa acaba se encontrando com aquele que é o Criador, com o encontro com Deus, e aprende também a viver numa fraternidade com os outros. Além dos vícios, outro problema que afeta muitos jovens é a enfermidade, como foi o caso de Carlo Acutis. Aos 15 anos, foi diagnosticado com leucemia, doença que levou à morte pouco depois da descoberta. As dores que sofreu na internação eram enfrentadas com um sorriso e o oferecimento a Deus pelo Papa e pela Igreja. Quando você vislumbra onde você quer chegar, como o Carlo tinha meta, minha meta é o infinito, tudo muda. Tudo muda. As pedras e os espinhos farão parte como degraus para eu atingir a meta. O testemunho de Carlo Acutis inspira a juventude na vivência da espiritualidade e na superação das dificuldades. Quem vive a experiência da Fazenda não esconde a sua história, não tem mais vergonha ou medo da sua própria história, porque vive essa experiência da misericórdia, como o filho que volta para casa. O filho que volta para casa, ele diz: pai, eu pequei, não mereço mais ser teu filho, mas não me afaste da tua presença, me permita estar aqui com os teus empregados. E Deus, Ele é esse pai que não desiste de nenhum dos seus filhos. A fé tem me ajudado a ter uma vida lá fora, a querer ter uma vida lá fora, querer construir um futuro com familiar, é super diferente um pensamento que eu tinha de antigamente. Foram muitos os discursos dos últimos pontífices que afirmaram: os jovens não são apenas o futuro, mas o agora da Igreja. Carlo Acutis abraçou com muito ímpeto essa missão, utilizando tudo o que estava a seu alcance para que a mensagem do Evangelho chegasse cada vez a um número maior de pessoas. Esse testemunho inspirou jovens como Vitória, que desde criança foi incentivada pelos pais a viver a fé. Já Gustavo começou a participar da igreja no ano passado, após receber o sacramento da Crisma. Ambos estudam no complexo onde se encontra a primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis, na zona sul de São Paulo. Eu, como jovem, eu vejo várias histórias de santos que eles fizeram grandes coisas e às vezes eu fico pensando em mim e será que isso é possível? E olhar para a história do Carlo é a certeza que um dia eu também posso ir para o céu. Poder estudar perto a um sacrário, poder, em intervalos, poder vir ajoelhar aqui a Jesus, diante de Jesus, ter essa graça na nossa vida, eu considero uma graça muito grande perante a que a gente pode ter. A paróquia universitária foi criada em 2023 por Dom José Negre e pertence à Diocese de Santo Amaro. Os jovens que vêm até aqui pedir a intercessão de Carlo Acutis têm a alegria de encontrar uma relíquia do novo santo da Igreja.
Existe uma proximidade que liga com esse lugar. A mãe dele já sabe dessa paróquia, ela ficou feliz que já tivesse algum lugar querendo dedicar ali uma homenagem ao seu filho. E ela então ofereceu uma relíquia aqui para nós. Sem contar as graças que nós já estamos vendo aqui pela presença da relíquia, pela intercessão dele. Padre Fábio Vieira recebeu a missão de propagar essa devoção no Brasil após se tornar amigo da mãe de Carlo, Dona Antônia Salzano. Durante a pandemia, o sacerdote morou com a família do santo, cuja festa litúrgica é 12 de outubro, mesmo dia da padroeira do Brasil. Mas essa ligação com o nosso país vai além. O milagre realizado pela intercessão de Carlo e reconhecido pelo Vaticano para sua beatificação ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois da beatificação foi que eu fui ter noção da dimensão, da proporção que era ter convivido na casa de um santo, né? De uma família que é normal como qualquer uma outra, que tem suas coisas e etc. A grande explosão e a grande manifestação pública e tudo isso se deu com a beatificação por conta do milagre que aconteceu no Brasil. Então, assim, o Brasil acolheu de tal modo a devoção ao Carlo Acutis que é impressionante. O jovem ficou conhecido como patrono da internet por sua habilidade com a tecnologia. Ele criou um site que reunia milagres eucarísticos ocorridos pelo mundo e utilizou das ferramentas digitais para evangelizar. Então, um jovem que usou de tudo que tinha no mundo a favor de fazer o bem para os outros. Era um jovem de muita caridade, muita atenção ao próximo, de muita alegria, de fazer brincadeiras para dar alegria aos outros. Então, veja que era um jovem normal, do seu tempo, e eu digo assim, normal, um santo. O normal é o santo, né? Ele sabe aproveitar bem das coisas, do humor, sabe aproveitar bem do esporte, sabe aproveitar daquilo que o mundo oferece para viver bem e estar disposto para servir o outro. E na paróquia dedicada a Carlo Acutis, é comum os jovens se reunirem para rezar, pedindo a intercessão do novo santo, que, como eles, usa tênis e calça jeans. Assim que Beato morreu, a pureza dele foi medida pelo computador dele. Então enviaram o computador dele para estudo. E o que me chamou a atenção é que não tinha nada de ruim lá, porque realmente ele usava o computador e a tecnologia para o bem dele e para o bem de todos. São Francisco dizia, pregue o evangelho a todo momento e, se necessário, use palavras. Ao meu ver, como catequista, pegando o exemplo do Carlo, é maravilhoso, porque mesmo se ele não falasse nada, não tivesse as frases dele, eu acho que apenas o exemplo de vida dele já seria o suficiente para ver o próprio evangelho. E aqui a igreja se reúne para poder celebrar, então, esses beatos que já são reconhecidos pela igreja como beatos e a partir do dia de hoje, então, serão canonizados e poderão ser chamados santos. Mas eu não estou sozinho aqui, quero chamar aqui o Padre William. Nós vamos então conversar um pouquinho. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roger. Minha saudação também a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Padre, é uma grande alegria estarmos aqui presentes nesse dia, nesta canonização desses dois jovens, né, que atualmente estão sendo proclamados santos pela igreja. O que isso significa? O que é uma canonização para quem está acompanhando? É uma alegria e uma expectativa. Nós poderemos dizer e rezar São Carlo Acutis, São Pier Giorgio Frassati. A canonização é uma celebração solene onde a igreja, de maneira oficial, decreta e declara que alguns fiéis viveram, os fiéis que são canonizados, viveram as virtudes do batismo de maneira heróica, aquelas virtudes cristãs que realmente nos conduzem a essa alta medida da santidade. Portanto, os fiéis que são canonizados são entregues à igreja como exemplo e também como intercessores, para que outros fiéis se inspirem na vida deles, mas que também, a partir da canonização, possam recorrer à ajuda, à intercessão destes fiéis canonizados. Padre, vale lembrar que essa canonização, então, na verdade, esses dois beatos deveriam ser canonizados em datas diferentes, né? Para quem nos acompanha, nós vivemos, então, esse ano jubilar, né, com toda a igreja, em especial aqui em Roma, esse ano santo, em que fiéis do mundo todo estão vindo para participar de várias datas, de vários jubileus, de várias temáticas diferentes. E Carlo Acutis devia ser canonizado no Jubileu dos Adolescentes e Pier Giorgio Frassati devia ser canonizado no Jubileu dos Jovens. Tudo isso mudou a partir do que aconteceu na igreja, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Sim, o
Beato Carlo Acutis seria canonizado no final de semana depois do falecimento do Papa Francisco. Não foi logo depois ali da Páscoa. Então, devido ao falecimento do Papa, e depois tivemos todo o movimento do conclave, a eleição do Papa Leão, o Papa Leão, no último consistório, então, definiu essa nova data da canonização dos dois juntos, o Beato Carlo Acutis e o Beato Pier Giorgio Frassati. Neste dia 7 de setembro, então, temos a canonização desses dois novos santos para a Igreja. Padre, são dois jovens e a juventude hoje se perde e vive tantas realidades que ofuscam a santidade da vida dos jovens. O que a vida desses dois jovens santos que descobriram uma riqueza grandiosa na vivência da santidade tem a nos ensinar? Dois jovens rapazes, um adolescente, um mais jovem. Carlo Acutis viveu aqui na Itália, morreu aos 15 anos, viveu em Milão. Pier Giorgio Frassati também viveu no norte da Itália, em Turim, morreu aos 24 anos. Jovens com uma vida normal de um jovem, que jogavam, brincavam, se divertiam, mas com uma diferença, uma profunda vida cristã, um profundo amor a Jesus, principalmente a Jesus na Eucaristia. Os dois tiveram uma vida profundamente centrada na Eucaristia e, vivendo no mundo, puderam assim santificar também as realidades do mundo em que estavam. Não fugiram do mundo, mas foram capazes de, a partir da sua experiência profunda com Cristo, a partir da experiência profunda também com a Virgem Maria, se tornarem um testemunho também, sobretudo, de caridade. Os biógrafos desses santos diziam que são dois jovens que foram marcados principalmente pela virtude da caridade, do cuidado dos pobres, da atenção aos menos favorecidos, a partir principalmente da experiência do encontro com Cristo. Carlo Acutis tinha a Eucaristia no centro e dizia: ela é a minha autoestrada para o céu. O beato Pier Giorgio Frassati, daqui a pouco santo, dizia: verso all'alto, rumo ao alto. É o legado que esses dois novos santos estão deixando hoje para a Igreja do mundo inteiro. Padre, muito obrigado pela sua colocação, pela sua partilha. Eu quero já então convidar você que depois dessas breves palavras, com essa breve introdução, que o seu coração possa se alegrar, se abrir para poder vivenciar esse momento maravilhoso que é a canonização desses dois santos e a partir de hoje então pedir a intercessão de São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati. Chegamos ao final do nosso programa, inspirados por São Carlo Acutis. Que ele interceda por nós, especialmente por nossas crianças e jovens. E nos lembre que a santidade é possível ao vivermos de forma extraordinária o cotidiano de nossas vidas. No YouTube do Jornalismo Canção Nova, você pode rever essa e outras edições do nosso programa e também conferir reportagens especiais sobre Pier Giorgio Frassati, que também foi canonizado junto com Carlo Acutis, um outro jovem que com poucos anos de vida elevou sua alma a Deus e deixou um exemplo de santidade a ser seguido por todos nós. Acesse Jornalismo Canção Nova no YouTube. Tenha uma noite abençoada e até o próximo programa.